Oi, queridos, tudo bem com vocês? Eu hoje venho trazer uma meditação que vai nos falar um pouco sobre uma arma poderosa que nós temos, que é a palavra de Deus. E sabe por que essa meditação é importante para mim e para você? Porque nós não sabemos à frente, nós sabemos o hoje e olha lá. Mas Deus, ele sabe o passado, o presente e o futuro. E existem momentos que nas nossas vidas que a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. E é a palavra de Deus que vai nos dar essa direção, esse encaminhamento de como devemos agir, da maneira certa, no momento certo. É a palavra que é a luz para os nossos caminhos. Sabe quando você está assim no escuro e você não enxerga? A palavra vai trazer para a gente a luz para que a gente possa enxergar melhor a vida, melhores circunstâncias, melhores pessoas e viver de uma maneira mais sábia, não na sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus para nós. E eu quero meditar com vocês lá em Mateus 13, a partir do versículo 18. Essa passagem bíblica vai trazer a parábola do semeador. Vamos comigo? Mateus 13, 18 fala assim: Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. É chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e que dá fruto e produz 100 e outro 60 e outro 30. Essa parábola ela é muito perfeita, e fácil de compreender. Jesus está querendo dizer o quê? Existe às vezes a boa vontade, mas tem alguns obstáculos que nos fazem perder a palavra que nos é dada. Por mais que nós tenhamos boa vontade, às vezes nós lemos a Bíblia, mas aqueles obstáculos tiram, roubam a palavra do nosso coração. E aí a Bíblia ela nos ensina como que isso acontece, para que a gente possa se precaver. Então, um ponto seria o entendimento da palavra. E eu entendo que nossos encontros aqui semanais, eles são bons, tanto para mim quanto para você, que é um momento em que a gente senta e fala sobre a palavra de Deus, reflete sobre a palavra de Deus. E nesse bate-papo, há sim uma estratégia, digamos assim, em que a gente busca fixar aquilo no nosso coração, trazer para a nossa vida, usar da melhor maneira. Por isso que é importante a gente falar sobre a palavra de Deus, que quando a gente fala, a gente começa cada vez mais guardar, selar no nosso coração. E a palavra de Deus também nos alerta que algumas sementes, elas são plantadas em bons lugares, com uma boa possibilidade de crescimento, mas aquela hora que há qualquer coisa que fale assim, que exige de você um algo mais, vamos dizer assim, em que você se coloca numa posição que é cobrado de você algo devido à sua busca, você logo desiste. Ah, quer saber? E se entrega às outras coisas da vida, não dando prioridade para a palavra de Deus, vamos dizer assim. E uma outra coisa é o teu coração não está pronto. Então, vamos fazer uma associação, tá? Estou fazendo associações. Um exemplo, você está com o coração magoado, aflito, cheio de ansiedade, tensão, tristeza. É um terreno que não está tão propício para receber a palavra de Deus. Então a gente pode associar isso como pedregais, né? Então a gente não tá com o nosso coração aberto, tá cheio de outras coisas e isso ocupa sim o lugar da palavra de Deus. Ocupa o lugar em que a gente poderia colocar a palavra, mas o nosso coração, a nossa mente está tão cheia de outras coisas. E a Bíblia fala, inclusive, os cuidados da vida. Também aquelas coisas que a gente precisa fazer, a correria do dia a dia
rouba o lugar da palavra de Deus. E nós vamos hoje falar sobre isso, estabelecendo que prioridades para nós termos uma vida de comunhão com Deus, de oração e especialmente de compreensão da palavra. A gente priorizar esses momentos em que a gente senta para receber a palavra como fosse um alimento diário para nossas vidas, alimento que a gente precisa, a ponto de o dia que você não lê a Bíblia, que você não busca na palavra de Deus, que você não fala com Deus, você sente aquele vazio. É andar acostumado, vamos dizer assim, a ser cheios dessa presença, a ser cheios dessa palavra, refletindo sobre a nossa vida, iluminando o nosso caminho para que a gente consiga enxergar a vida melhor, enxergar até as pessoas, né, de uma maneira melhor, enxergar as situações, as circunstâncias de uma maneira melhor, porque a palavra ela é uma arma, e é uma arma que vai trazer para nós clareza sobre coisas que com os nossos olhos carnais a gente não pode enxergar. Bem, estratégias, né, para nós termos a nossa vida cotidiana, para mim, para você, acerca de priorizarmos a palavra de Deus, para que a gente possa manejar melhor essa nossa arma poderosa, arma que Deus colocou na nossa vida. Eu costumo falar aqui que tem coisas na vida que a gente faz porque a gente gosta, mas muitas coisas na nossa vida a gente tem que fazer porque precisa. Independente se você consegue entender tudo que você lê na Bíblia, seja persistente, não desista. Não use esse argumento, eu não consigo entender direito, para não buscar. Procure uma versão mais fácil. Eu já dei a dica semana passada para vocês, inclusive coloquei o aplicativo no vídeo da semana passada da Bíblia Falada, que é mais fácil de compreensão, para vocês terem um primeiro contato, de repente, com alguma passagem, depois vocês podem ler na impressa, fica mais fácil. Então, uma outra coisa que eu também coloquei na semana passada, na descrição do vídeo, é o aplicativo da Bíblia, no qual você pode escolher a versão que você pode ler, uma versão mais fácil, escolha uma versão que você se adapte melhor para sua compreensão. Você pode ter a sua Bíblia impressa numa versão Almeida corrigida, uma versão que você usa padrão, mas é só para aquela compreensão primeira e que você precisa para ter uma ideia do que está sendo falado. Depois que você já tem aquela compreensão mais ampla, aquela compreensão mais fluida, você fica ali na tua Bíblia normal, tradicional, vai ser muito mais fácil. E a outra coisa, colocar a rotina. Não deixar para ler a sua Bíblia, ter um contato com a palavra de Deus só quando você tem tempo. Estabeleça a prioridade. É de manhã, então é de manhã que eu vou ler a Bíblia. Então use isso como uma necessidade mesmo básica, porque é uma necessidade que nós temos, né? Alimentar também o nosso espírito. Não deixe para quando sobra tempo. Porque o inimigo, como fala a Bíblia aqui, ele trabalha para nos impedir de ter o contato com essa arma poderosa. Então, provavelmente, existem sim circunstâncias na nossa vida que nos impedem de ler a palavra, de nos aproximar da palavra, mas quando você estabelece prioridade, você levanta de manhã, é de manhã que eu vou ler, então aquilo fica muito mais difícil de tirar você do foco. Estabeleça foco. E por último, hoje eu quero te dar uma última dica. Uma maneira muito mais simples de você compreender a palavra e guardar no seu coração é você buscar fazer um devocional. Devocional, se você não tem contato assim, com essa palavra, familiaridade com essa palavra, é como se fosse um estudo diário da sua Bíblia. É um momento em que você devociona, você entrega para essa busca, para a palavra de Deus. E nesse momento ali, você precisa fazer um estudo da palavra. Então você tem o seu caderno. E o seu caderno, você vai anotar, no seu caderno você vai anotar a sua compreensão, algum versículo que você gosta. O ato de escrever, essa é a minha última dica, eu quero dizer para você, o ato de escrever, ele é um divisor de águas na vida daquele que se dedica a manejar melhor a palavra de Deus, porque a escrita, ela nos possibilita fixar melhor aquele conteúdo. E além disso, ele nos
proporciona, às vezes, uma ferramenta de busca mais rápida. Quando você se lembra, eu já li isso, você vai lá no seu caderno, procura e vai estar lá. É mais fácil. Você vai entrando na palavra de Deus, absorvendo a palavra de Deus de um modo muito melhor quando você tem o hábito de escrever. Semana passada eu dei a dica, né, das fichinhas. Eu dei a dica para vocês das fichinhas que vocês podem escrever. Então, você pode escrever nas fichinhas. Eu tô amando fazer fichinha, mas você pode ter o seu caderninho. Cria o hábito de escrever. Vai ser. Depois vocês me contam, daqui a um tempo, se você fizer isso, de escrever, como vai ser muito melhor sua compreensão da Bíblia. E você memorizar muito mais rápido as coisas que você já aprendeu. E na contrapartida, você vai usar muito melhor aquilo que você está aprendendo para a tua vida. A coisa mais importante que tem é a gente buscar todo dia amar mais essa palavra e desejar mais conhecer, porque Deus, ele deixou isso para nós, essa ferramenta poderosa que nós precisamos lançar mão dia após dia. Que Deus nos ajude a sermos cada dia mais fiéis a Ele, a sermos cada dia mais sedentos da palavra dEle. Eu e você, em nome de Jesus, uma semana abençoada. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Um grande abraço.